E nós vamos então abrir a palavra de Deus para meditação nessa noite. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 7 a 11. Nós também damos as boas-vindas ao nosso irmão diácono Diego, à sua esposa Josi, sua filhinha Luísa, que estão se mudando, já se mudaram, né? Lá de Vadanaria, aqui para Jaru, e para nós é uma alegria tê-los novamente congregando conosco aqui na igreja sede. Muito bem, vamos então abrir a palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, versos 7 a 11, lembrando mais uma vez que nós estamos fazendo a exposição dessa primeira carta de João, e baseado, fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada como principal fonte de pesquisa, e também usando os comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre essa primeira carta de João. Todos encontraram? 1 João capítulo 2, versículos 7 a 11, vamos nos colocar de pé e farei então a leitura desse texto da palavra de Deus. 1 João 2, versos 7 a 11, diz assim a palavra de Deus: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor Deus, mais uma vez pedimos, fala, Pai, ao nosso coração, através da Tua palavra nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Hoje nós comemoramos mais um Dia das Mães na nossa história. E é impossível não fazer a ligação da figura da mãe com a virtude do amor. Porque mãe é sinônimo de amor. Mãe é símbolo do amor. Mãe é a personificação do amor. Mãe é a ilustração do amor. Então, na esfera humana não existe amor maior do que o amor de mãe. Mas na palavra de Deus nós observamos, e na experiência do dia a dia, que não existe maior amor nessa vida do que o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, que diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E lá no verso 8 diz o texto lá, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter o seu Filho amado Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nos versículos 3 desse capítulo 2, dessa primeira carta de João, nós meditamos domingo passado sobre a marca da obediência como marca de um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. E nós vimos a obediência como prova do verdadeiro conhecimento de Deus, e nós vimos dois aspectos daquele tema na nossa meditação de domingo passado. E nós vimos que, primeiramente, a obediência como prova do verdadeiro conhecimento de Deus, ela é indispensável para este verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vimos que para os gregos, lá do primeiro século, era possível o conhecimento de Deus através apenas da razão ou apenas do intelecto. E para os gregos também no primeiro século, era possível conhecer a Deus através dos sentimentos, através das emoções. E nós vimos também naquela ocasião que o verdadeiro conhecimento de Deus só acontece através da própria revelação de Deus a nós, através da sua palavra, as Escrituras Sagradas. Ou seja, sem as Escrituras Sagradas como revelação especial de Deus, a nós pecadores, nós não temos a mínima condição de conhecer verdadeiramente a Deus. E nós vimos também que não existe conhecimento de Deus sem a obediência devida a Deus,
Deus, nós vimos a incoerência como prova do não conhecimento de Deus, a incoerência religiosa, e nós vimos também que a obediência a Deus é a prova de estarmos em Deus e Ele em nós também. Agora nós vamos para esses versos 7 a 11 desse capítulo 2 da primeira carta, e aqui nesse texto o apóstolo João ele mostra o amor como marca do verdadeiro cristão, e ele fala sobre o amor como prova do verdadeiro conhecimento de Deus. Então é sobre isso que eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com todos nesta noite. O amor como prova do verdadeiro conhecimento de Deus. E analisando bem esse texto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, apóstolo João, aliás, ele apresenta nesse texto 4 verdades fundamentais a respeito desse tema. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que o amor, ele é um mandamento velho e novo ao mesmo tempo. O amor é um mandamento velho e novo ao mesmo tempo. Versos 7 e 8 diz o texto: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Meus irmãos, a palavra do apóstolo João aqui nesses versos 7 e 8, ela é dirigida inicialmente aos cristãos judeus, que eram conhecedores da lei de Deus lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E o mandamento antigo a que se refere aqui João no versículo 7, é o mandamento escrito por Moisés lá no Velho Testamento, no Pentateuco, no livro de Levítico, capítulo 19, no versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E esse aqui é um dos textos do Velho Testamento que são mais mencionados no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, ele menciona esse mandamento de Levítico 19, 18, quando ele faz o resumo dos 10 mandamentos, lá em Mateus, no capítulo 22, quando ele primeiramente diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento, e no verso 39 ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, desses 2 mandamentos depende toda a lei de Deus. E o apóstolo Paulo menciona também esse mandamento lá em Romanos 13, versículo 9, também como resumo da lei de Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá no versículo de número 10, Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, sem amar nós não cumprimos a lei de Deus. O cumprimento da lei de Deus é exatamente o amor. E o amor uns aos outros, mencionado no Evangelho de João e nas suas cartas aqui no Novo Testamento, são referências ao amor ao próximo. E João, lá no Evangelho que ele escreveu também no capítulo 13, no versículo 34, ele diz, o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E também esse mandamento aparece em 1 João capítulo 3, no versículo 23, você pode conferir comigo. 1 João 3, 23, ora, o seu mandamento é este: que creiamos em um nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E 2 João capítulo 5, a segunda carta, capítulo 5, diz o texto, versículo 5: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo chama de novo um mandamento que é antigo. Mas por que é que ele chama o mandamento novo como algo antigo? Será por quê?
É porque o Senhor Jesus Cristo revestiu de um significado mais rico e mais amplo essa questão do amor ao próximo, do amor uns aos outros. E a igreja de Éfeso, que foi uma igreja pastoreada pelo apóstolo João lá naquele primeiro século, ela abandonou o seu primeiro amor, que é o próprio amor a Deus, e consequentemente ela abandonou também o amor ao próximo. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 5, na revelação que o Senhor Jesus faz ao apóstolo João, exatamente, especificamente, a igreja de Éfeso, que o apóstolo João pastoreava, e aí naquele texto o Senhor Jesus diz àquela igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Então a igreja de Éfeso, ela precisava reviver o velho amor. Ela precisava ressuscitar o velho amor, o primeiro amor. Ela precisava reconquistar o primeiro amor. O mandamento antigo de amar precisava ser novamente obedecido pela igreja de Éfeso. E um autor chamado Lloyd Jones, não Martin Lloyd Jones, mas um autor chamado Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o cristianismo doutrinário é sempre antigo, mas o cristianismo experimental é sempre novo. O cristianismo doutrinário é sempre antigo, mas o cristianismo experimental é sempre novo. Nós aprendemos com essa frase, meus amados irmãos, que o amor ao próximo é uma experiência que deve ser renovada nos nossos corações cada dia da nossa vida. Existem duas palavras para novo no Novo Testamento. Na língua grega do Novo Testamento, primeira palavra neos, que significa novo em termos de tempo. Mas temos também a palavra kainos, que significa novo em termos de qualidade. E aqui nos versos 7 e 8 desse segundo capítulo da primeira carta de João, a palavra usada é kainos. Então João está mostrando para nós, com essa palavra, que não basta amar o nosso próximo em todo o tempo da nossa vida, mas nós precisamos amar o nosso próximo com um amor de qualidade. Então, meus amados irmãos, o novo mandamento aqui é o mandamento de amar ao próximo, amar uns aos outros com qualidade. E aí no versículo 8, na segunda parte do verso, ele mostra que andar em amor é o mesmo que andar na luz. Veja aí o versículo de número 8, quando ele diz: as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, diz a palavra de Deus. Então nós aprendemos com isso que quando nos tornamos crentes no Senhor Jesus, quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, quando nós nos tornamos servos e servas de Deus, então as trevas do pecado são dissipadas da nossa vida, e nós somos também, consequentemente, desafiados por Deus a viver a luz e o amor que Deus implanta no nosso coração, o amor que é outorgado a nós pela obra do Espírito Santo de Deus, conforme Romanos capítulo 5, no versículo 5. Meus irmãos, então, o amor como prova, como marca do verdadeiro conhecimento de Deus. Esse amor, ele é um mandamento antigo e ao mesmo tempo um mandamento novo e ao mesmo tempo um mandamento antigo. Mas a segunda verdade que nós encontramos nesse texto, dentro desse tema, é que o ódio não prevalece na luz. O ódio não prevalece na luz. O versículo 9 é muito claro sobre isso: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja bem, os falsos mestres, os falsos cristãos lá do primeiro século, eles afirmavam estar na luz. Eles também afirmavam que estavam em comunhão com Deus, quando na verdade não estavam com Deus.
Afirmavam estar na luz quando estavam nas trevas. Afirmavam obedecer a Deus, estar em comunhão com Deus, quando não estavam. Capítulo 1, o versículo 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eles afirmavam conhecer a Deus, quando na verdade não conheciam a Deus. Capítulo 2, versículo 6 diz também: nisto, aquele que diz que permanece nele, esse deve também, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece a Deus, ele é mentiroso, ele vive na mentira. Eles eram mentirosos, cauterizados de mente e de coração também. Eu tenho um irmão lá em São Paulo, meu irmão mais novo que eu, ele é católico, espírita, maçom e xamanista. É um sincretismo religioso. Mas ele diz, quando eu falo de Jesus para ele, não, mas eu gosto de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é a verdade. Só que ele não abandona a maçonaria, nem o espiritismo, nem a idolatria do catolicismo romano, e nem o xamanismo, que é uma religião animista, que invoca espíritos, que adora animais, que adora os elementos da natureza, e assim por diante. Mas ele diz que ele ama Jesus e que está tudo bem entre ele e Deus. Irmãos, a nossa confissão e profissão da luz não pode se traduzir numa vida de trevas. A nossa confissão e profissão da luz não pode se traduzir numa vida de trevas. A luz da nova vida com Cristo não combina com a vida no pecado. A luz da nova vida com Cristo não combina com a vida no pecado. Uma vida sem Cristo e sem o amor de Cristo, ela é totalmente exposta ao ódio, ao poder destruidor do ódio nos nossos relacionamentos. Porque o ódio na vida do ser humano é como uma célula cancerosa. O ódio, ele se multiplica, é uma espécie que gera a própria espécie. O ódio, ele se multiplica, ele se alastra desordenadamente. O ódio, ele adoece, o ódio deforma, o ódio, ele mata. Então, meus amados irmãos, assim como o amor não pode habitar nas trevas, o ódio também não pode sobreviver, ele não pode prevalecer na luz. O falecido teólogo e pastor John Stott, ele disse o seguinte: luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente. Luz e trevas, luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente. E aqui nos versos 9 a 11 desse capítulo, o apóstolo João descreve bem a situação de quem ama e a situação de quem odeia. Acompanhe comigo, verso 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nele treva nenhuma. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, diz a palavra de Deus. E no capítulo 4, versículo 8 dessa primeira carta, diz o texto que aquele que não ama, ou seja, aquele que odeia, ele não conhece a Deus, pois Deus é amor. Odiar as pessoas não é uma questão simples. Odiar as pessoas não é uma questão trivial. Odiar as pessoas é algo muito mais sério do que nós imaginamos. Aqui, João 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15 dessa primeira carta. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Agora veja capítulo 4 também, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele diz as seguintes palavras sobre o ódio: o ódio indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. O ódio indica a falta de conversão a Deus. O ódio, ele aponta para o estado de perdição daquele que odeia. Nós não podemos estar em comunhão com Deus e com as relações quebradas com os nossos irmãos. Nós não podemos cantar hinos que falam sobre o amor de Deus e ao mesmo tempo guardarmos mágoa no nosso coração contra as pessoas. Então o amor é a marca do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vimos aqui que o amor é um mandamento novo, antigo e novo ao mesmo tempo. Nós vimos que o ódio não prevalece na luz, mas em terceiro lugar, o amor não produz tropeço para si mesmo e nem para os outros. O amor não produz tropeço para si mesmo e nem para os outros. Veja comigo o versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aqui no Novo Testamento é traduzida da palavra grega escandalon. O que era o escandalon? O escandalon era uma pedra lisa e saliente que faz uma pessoa escorregar e cair. Esse é o escandalon. A ideia desse versículo 10, meus irmãos, é que a falta de amor produz escândalo e causa a queda na vida das pessoas. Então, o crente que guarda ódio no coração é um tropeço para si mesmo que o impede de crescer na fé em Cristo Jesus, e na sua imaturidade espiritual ele tem atitudes e palavras que geram escândalo, tropeço na vida das pessoas. E nós podemos citar aqui alguns exemplos práticos daquilo que causa tropeço e escândalo para as pessoas, como por exemplo, se vestir de maneira sensual e indecorosa, postar na internet fotos sensuais, falar, escrever, postar conteúdos inadequados que não edificam. Tudo isso gera escândalo e tropeços na vida das pessoas. Eu poderia citar tantas outras coisas mais aqui. Lucas capítulo 17, verso 1 e verso 2. Jesus diz aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. O que Jesus está querendo dizer nesse texto é o seguinte: é melhor morrer do que ser pedra de tropeço. É melhor morrer do que provocar escândalos na vida das pessoas. E Lloyd Jones, ele diz também o seguinte: a luz de Cristo em nós transforma pedras de tropeço em calçadas seguras. A luz de Cristo em nós transforma pedras de tropeço em calçadas seguras. Então que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, mas sejamos calçadas seguras pelas quais as pessoas caminham. Meus irmãos, nesses últimos dias, escute bem, nesses últimos dias, a obra da pregação do Evangelho tem sido muito prejudicada por conta de escândalos morais e financeiros na vida de muitos líderes religiosos e pregadores do Evangelho, oportunistas, inescrupulosos e mercenários charlatães. Tem sido muito prejudicada a obra de Deus por causa dessa conduta de maus líderes religiosos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, Paulo diz, ou seja, Paulo nos exorta e nos adverte contra escândalos que comprometem o ministério da pregação da palavra, e Paulo diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado.
não seja zombado, não seja desprezado, não seja rejeitado, não seja motivo de chacota e de zombaria. Então nós não podemos dar nenhum motivo de escândalo, nenhum, para que o ministério da pregação da palavra de Deus não seja um ministério censurado. Então o amor é a prova do verdadeiro conhecimento de Deus. E nós vimos que o mandamento antigo é novo, o mandamento novo é o mandamento antigo. Nós vimos que o ódio não prevalece na luz. Nós vimos também que o amor não produz tropeço para si mesmo e nem para os outros. Mas em quarto lugar, o ódio é um veneno que destrói os que odeiam. O ódio é um veneno que destrói os que odeiam. Veja comigo o versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui nesse verso 11, o apóstolo João menciona 3 vezes a palavra trevas. Mas, afinal de contas, o que são essas trevas? João aqui se refere à escuridão moral e espiritual, que é consequência da corrupção do pecado na humanidade. Os ímpios, os incrédulos, segundo a palavra de Deus, eles se encontram cegos espiritualmente, não conseguem enxergar um palmo diante de si, espiritualmente falando. Eles andam no escuro em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais do reino de Deus. Eles estão perdidos, estão sem rumo, sem direção, nesse mundo caído no pecado. Eles caminham cegamente para a escuridão maior, para as trevas eternas do inferno, separados de Deus eternamente. Isso é muito sério. Provérbios capítulo 4, verso 19, Salomão diz que o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Meus amados irmãos, o ódio afasta o homem de Deus e afasta o homem do seu próximo. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus, não pode orar a Deus, não pode levar a sua oferta, o seu dízimo no altar de Deus. Quem se alimenta de ódio adoece física, emocional e espiritualmente. Pessoa que odeia está sujeita à mais profunda depressão. Pessoa que odeia não tem paz, não tem alegria. Pessoa que odeia não dorme direito, não come direito, não se alimenta direito. Pessoa que odeia vive no submundo. Ela vive a antecipação das trevas eternas na sua vida nesse mundo. Pessoa que odeia não tem salvação na alma. Pessoa que odeia não tem propósito na vida. Pessoa que odeia não tem alegria no coração. Pessoa que odeia não tem uma direção segura na caminhada da vida. E não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem terapia, não tem remédio tarja preta que dê jeito numa situação dessa. E aqui no versículo 11, no final do versículo, diz o texto que aquele que odeia, ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o ódio e a mágoa são um veneno que preparamos, damos às pessoas para que elas bebam, mas nós é que morremos. O ódio e a mágoa são um veneno que nós preparamos para as pessoas beberem, mas nós é que morremos. Em outras palavras, nós somos vítimas fatais do nosso próprio ódio, da nossa própria mágoa. Quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, como você tem encarado o mandamento do amor? Você ama de fato e de verdade a Deus e ao próximo? Você pode dizer seguramente, sem nenhuma mentira, que você está na luz e no amor de Jesus? Procure viver de fato e de verdade no amor e na luz
do Senhor Jesus Cristo. Segunda aplicação: seu coração está cheio de ódio? Consulte o seu coração aí. Seu coração está cheio de ódio? Existe alguém que você odeia atualmente? Qual ou quais pessoas são alvo do seu ódio e da sua mágoa? Pessoas que você passa de longe, não quer nem saber, não cumprimenta e passa de longe. Nunca diga que ama a Deus. Nunca diga que você conhece a Deus e obedece a Deus se você tem ódio de alguém na sua vida. Peça a Deus para te libertar de todo ódio e te ajudar a amar até mesmo os seus inimigos. Quarta e última aplicação, aliás, terceira aplicação: você tem sido motivo de tropeço e de escândalo para as pessoas? O que você tem postado na internet, lá nas mídias e nas redes sociais? Conteúdos que geram tropeço para o seu próximo, que geram escândalo, que censura a pregação do Evangelho. Pessoas, elas não vêm para a igreja por sua causa. Pessoas têm sido ou saído da igreja por sua causa. O seu testemunho como cristão leva as pessoas a aceitarem a Cristo ou a rejeitarem a Cristo. Então ore e peça a Deus para ajudá-lo ou ajudá-la a jamais ser motivo de tropeço e de escândalo para quem quer que seja. Quarta e última aplicação: você tem vindo adorar a Deus com o coração cheio de ódio e de mágoa? Você canta, ora, louva, dizima, oferta, mas com o coração tomado pelo ódio? Se a angústia ou a depressão tem te consumido, quem sabe isso não seja resultado de ódio ou consequência de ódio? Então, permita que o seu coração seja tomado pela virtude do amor e da luz do Senhor Jesus, e nunca pelo veneno mortal do ódio e da mágoa. Concluindo então essa mensagem da palavra de Deus, o amor como prova do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vimos aqui 4 aspectos desse tema para a nossa meditação nessa noite. Primeiro, o amor é um mandamento velho, antigo, mas ele é um mandamento novo ao mesmo tempo. Segundo, o ódio, ele não prevalece na luz, ele não sobrevive na luz. Terceiro, o amor não produz tropeço para si mesmo e nem para os outros. E em quarto lugar, o ódio é um veneno que destrói aqueles que odeiam. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver o amor de Cristo como prova do nosso verdadeiro conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.